Bom dia, Suzana. Bom dia você, Marta. Bom dia quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Bom, se bem que o fim de semana não foi nada fácil para os nossos times catarinenses, né? 100 vitórias na Série A, B e C. Na D a gente teve uma exceção, porque eram confrontos entre catarinenses, mas os outros times, infelizmente, não conseguiram a vitória. Bora lá? Bora lá, por favor. Mas antes de falar dos catarinenses, vamos falar da rodada do Brasileirão. Tivemos aí rodada cheia, de olho na tela então com os principais placares no placar Sicredi. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-1. O Santos perdeu em casa por 3-0 para o Coritiba. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate em 1-1 e a Chapecoense, como a gente vai ver na sequência, perdeu para o Remo por 3-2 jogando na Arena Condá. E é justamente da partida da Chapecoense que a gente vai falar agora, ela que recebeu aí o Remo em busca de encerrar o longo jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas dentro de campo a história foi um pouco diferente do que o torcedor já esperava do Verdão. Quem traz os detalhes dessa partida é o Eduardo Florão. Fala, Florão, bom dia. Oi, Suzana, um bom dia para você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense perdeu de maneira dramática aqui na Arena Condá. Uma derrota frustrante, mais uma nesse Campeonato Brasileiro, e dessa vez contra um concorrente direto, foi o duelo do Lanterna contra o vice-Lanterna. Caso a Chapecoense vencesse, poderia passar o Remo, se fosse por 2 gols de diferença, mas pelo menos ia respirar, ia olhar para o lado de fora da zona de rebaixamento com mais proximidade. E, de certa maneira, estava empolgada com a classificação na Copa do Brasil e fez um jogo até adequado, um jogo bem competitivo contra o Leão do Norte. Bom, o Remo saiu na frente, ainda no primeiro tempo, com um gol do Iago Pikachu na bola parada, e a Chape reagiu dentro do jogo. Neto Pessoa, num belo passe de Bruno Pacheco, conseguiu um empate para a Chape e o Verdão poderia até sair do primeiro tempo com um resultado melhor, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Só que logo no retorno do intervalo, a Chapecoense conseguiu a virada. Neto Pessoa, boa jogada individual, fez o cruzamento e Rafael Carvalheira deixou o Verdão na frente. Só que isso não durou muito. Poucos minutos depois, o Remo voltou a empatar o marcador. Na sobra, depois o goleiro Anderson deu um tapinha, na sobra o Jajá empatou o jogo para a equipe do Remo. O jogo ficou morno, o Ítalo perdeu um gol cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel e já no finzinho da partida, num cruzamento até despretensioso do Remo, o zagueiro Bruno Leonardo tentou desviar para fora, acabou surpreendendo o goleiro Anderson, fez um gol contra que decretou a derrota da Chapecoense por 3-2, uma derrota dolorida, uma derrota amarga e que aprofunda ainda mais a crise da Chapecoense nessa primeira divisão, nessa disputa da Série A. O Verdão ficou com 6 pontos de diferença para o Remo, está muito longe agora do lado de fora da zona de rebaixamento, nessa reta final que tem aí da primeira parte do campeonato até a parada na Copa do Mundo. O técnico Fábio Matias, por enquanto mantido no cargo, deu entrevista, falou sobre essa derrota, está preocupado com a maneira como a Chapecoense tem levado os gols de maneira muito fácil nessa competição, mas também pensando em soluções para tentar recuperar a Chapecoense na competição. No meio de semana, o Verdão muda a competição, encara o Novo Horizontino pela Copa Sul-Sudeste, o jogo é fora de casa pela semifinal da competição, mas o problema mesmo está na Série A do Brasileiro. Suzana, volto com você. Obrigada, Florão, pelas informações da Chapecoense. Deslize que saiu caro para nossa única representante na elite do futebol brasileiro. A gente segue de olho no Verdão do Oeste. Passando para a Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Atlético Goianiense se enfrentaram no Heriberto Wilson em jogo válido pela 9ª rodada da competição. No placar, tudo igual entre as duas equipes. O Rafael Niero esteve presente e traz todos os detalhes desse empate do Tigre. Oi, Niero, bom dia. Oi, Suzana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Empate que não serviu para potencializar os resultados passados que o time teve nos 2 últimos jogos fora de casa, né? O Eduardo falava que precisava desta vitória, mas ela não veio. O primeiro tempo bastante baixo nível, com poucas chances criadas, uma para cada lado a princípio mais perigosas. Primeiro, numa bola na trave do Marcelo Hermes e logo depois uma outra bola na trave, um outro cabeceio também do Marrone. Primeiro tempo foi assim. Aí na segunda etapa os treinadores mexeram e a qualidade aumentou um pouco mais, né? Inclusive o Criciúma chegou ao primeiro gol aos 13 minutos do segundo tempo, numa bola cruzada pelo Otero e o cabeceio do Nicolas. Mas a festa, a comemoração do Criciúma durou pouco, né? 2 minutos e meio depois chegou ao empate o time do Atlético Goianiense
também com o atleta o Everton fazendo aí 1-1 no placar. E ficou por isso mesmo. Agora o Criciúma sai para mais 2 jogos fora de casa. Tem o São Bernardo no próximo final de semana e na semana seguinte o clássico contra o Avaí. Ficou por isso mesmo aqui em Criciúma, 1 para o Tigre, 1 também para o Atlético Goianiense. Eu volto com você. Obrigada, Niero, pelas informações do nosso representante do sul do estado. E na Série C do Campeonato Brasileiro, Brusque, Barra e Figueirense também entraram em campo pela 7ª rodada da competição. Vamos conferir então como foram os confrontos. Na Fonte Luminosa, o Brusque deixou escapar a chance de assumir a liderança na Série C do Brasileiro. O gol da Ferroviária veio apenas no segundo tempo. Alisson, de bicicleta, jogou no fundo da rede e garantiu os 3 pontos para os paulistas. Com o resultado, o quadricolor permanece na vice-liderança com 14 pontos. A partida entre Anápolis e Barra ficou no 1-1. O Pescador abriu o placar logo aos 14 minutos de jogo. Alemão balançou a rede. Tudo parecia se encaminhar para a vitória da equipe catarinense, quando o Fernandinho, aos 50 minutos da reta final, garantiu o empate. O Barra está em 12º na tabela, com 10 pontos. O Figueirense recebeu o Itabaiana no Orlando Scarpelli e foi derrotado diante do torcedor por 1-0. O único gol da equipe visitante foi marcado pelo atacante Everton Canella. Com o resultado negativo, o Furacão ocupa a 15ª posição na tabela de classificação. E para fechar o resumo do fim de semana com os nossos catarinenses, vamos falar de Série D. Tivemos 2 confrontos entre catarinenses também no fim de semana. O Santa Catarina venceu o Joinville por 1-0 no Alfredo Crick. Juan marcou o único gol da partida. No outro duelo, o Marcílio Dias venceu o Blumenau fora de casa também por 1-0. O gol do Marinheiro foi marcado por Davi Torres. Está aí os confrontos entre catarinenses na Série D do Campeonato Brasileiro. E com isso a gente encerra os destaques do esporte de hoje, viu, Marta? Sempre rodada cheia na segunda-feira.